Olá, neste vídeo vamos falar sobre o procedimento categorização visual, que é utilizado para a criação de variáveis de faixa, como faixa etária, faixa de renda, faixa salarial e assim por diante. Também é possível agrupar categorias de variáveis numéricas ordinais com este procedimento. Então, nós estamos utilizando o arquivo pesquisa-preparação, que foi criado no capítulo 2. Caso você não tenha criado, você pode utilizar o backup, pesquisa-preparação. Então, vamos aqui no menu transformar e no procedimento categorização visual. Na lista de variáveis vão aparecer as variáveis numéricas, seja de escala, principalmente, ou as variáveis ordinais, onde vocês podem juntar categorias contíguas, categorias consecutivas, em uma única categoria, caso seja necessário. No nosso exemplo, vamos colocar aqui a variável idade na caixa variáveis para categorização e clicar em continuar. Então, reparem que no diálogo principal de categorização visual aparece um histograma dos dados que vai ajudar aí a determinar as faixas. Então, aqui a gente vai definir o nome da variável categorizada, da variável que a gente quer criar. No nosso caso, faixa, underline, etária, sem acento. E aqui no rótulo, vamos tirar esse rótulo automático e vamos colocar um rótulo adequado, por exemplo, faixa etária. Reparem que os valores mínimo e máximo dos dados também aparecem aqui como uma referência para a criação das faixas. Bom, então, nesta grade, no canto inferior, nós podemos definir os pontos de corte dos intervalos. Por padrão, o valor que for definido aqui na coluna valor será incluído no intervalo. Então, como um exemplo, vamos digitar aqui o valor 25 na célula do valor 1 e dar um Enter. Então, reparem que agora nós temos um ponto de corte aqui no 25, dentro do histograma. Tá? Então, isso quer dizer que nós temos uma divisão para valores menores ou iguais que 25 anos, uma faixa para valores menores ou iguais que 25 anos, e temos uma faixa acima de 25 anos, que é o high, que é o valor mais alto. Por padrão, aqui no terminal superior ele é incluído, então o 25 ele está na primeira faixa. Caso a gente tivesse clicado em excluído, esse valor de 25 entraria para a faixa seguinte. Bom, agora vamos colocar os outros pontos de corte, como solicitado no começo da sessão. Então, 35, 45, e aí vocês podem dar um Enter ou clicar fora da célula, e 55. O último intervalo são os valores acima de 55 anos. Aqui vocês poderiam definir rótulos automaticamente clicando na opção Criar rótulos, mas aqui a gente vai digitar os rótulos como está na tabela. Então aqui o primeiro rótulo até 25 anos, segundo rótulo de 26 a 35 anos, terceiro rótulo de 36 a 45 anos, próximo rótulo de 46 a 55 anos e acima de 55 anos. Ok, então agora a gente já definiu os 5 valores da nossa variável faixa etária, definimos os seus rótulos de valor, mas antes de criarmos a variável em si, vou mostrar aqui algumas opções de criação automática de pontos de corte. Então, uma criação muito comum de pontos de corte é usar intervalos de largura igual, por exemplo, de 10 em 10 anos. Então, neste caso, nós poderíamos selecionar essa opção aqui, e definir os intervalos. Então, se eu dou 2 desses valores, ou seja, ou dou a primeira localização do ponto de corte, ou seja, a localização do primeiro ponto de corte e o número de pontos de corte, automaticamente ele vai calcular a largura. Da mesma forma, se eu fixo a largura e eu quero o número de pontos de corte, ele vai falar qual que é a primeira localização e automaticamente ele vai calcular qual que é a última localização. A desvantagem desse método é que criar intervalos com tamanho igual, ele vai possivelmente diminuir a quantidade de casos dentro de alguns intervalos, principalmente se a distribuição dos dados for muito assimétrica, como, por exemplo, a idade.
né? Então, vão ter alguns intervalos com uma quantidade maior de casos em relação a outros. Em modelagem, isso não é muito recomendável, quando você utilizar essas variáveis, como, por exemplo, como preditores no modelo de regressão. Então, uma alternativa mais viável seria definir os percentis iguais, né? Então, cada intervalo representaria uma proporção, uma porcentagem aproximadamente igual da tua amostra. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu definir 3 pontos de corte, ele vai dividir de tal forma que vai ter aproximadamente 25% dos casos em cada intervalo. Ou seja, eu estou definindo aqui que o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil são os pontos de corte. Se eu colocar 9 aqui, eu vou estar dividido de 10 em 10%, né? Então, são os decis. Se eu colocar 99 aqui, eu coloco os percentis, né? Então, eu posso achar o percentil 99, percentil 90 e algum outro percentil importante. E a vantagem é que você equilibra mais a base de dados se você fizer uma análise baseada nessa variável. Há também a terceira opção de criação de pontos de corte baseados na média e no desvio padrão da variável. Então, aqui eu poderia criar pontos de corte na média menos um desvio padrão e na média mais um desvio padrão, ou seja, 3 pontos de corte separados por um desvio padrão. Eu poderia fazer a mesma coisa com 2 desvios padrão, ou com 3 desvios padrão, ou qualquer uma das combinações possíveis dessas 3 opções. Neste caso, a gente não vai fazer nada, vou clicar em cancelar, e agora podemos criar a nossa variável. Então, eu vou clicar em OK. Mais uma vez, vou clicar em OK depois com esse alerta aqui, que só está dizendo que vai criar uma variável. E agora, eu vou aqui no editor de dados e vou mostrar para vocês a variável. Tá? Então, no final da lista de variáveis, eu tenho aqui faixa etária. Vou alternar aqui os rótulos de valor para mostrar os rótulos. E para verificar se realmente deu certo, eu vou aqui no menu Janela, em Divisão, e divido aqui a janela de dados para mostrar a variável idade do lado esquerdo e a variável faixa etária aqui do lado direito. Certo? E aqui eu posso comparar. Idade 55, eu estou na faixa certa. Idade 56, estou na faixa certa. Idade 28, estou na faixa certa. E assim por diante. Com isso, nós criamos a nossa variável de faixa etária, com o procedimento de categorização visual. E como um último lembrete, vocês também podem utilizar este procedimento para unir categorias contíguas, categorias consecutivas de variáveis numéricas ordinais. Por exemplo, se a sua variável ordinal tivesse 10 categorias, você poderia reduzir para 3 ou 4, por exemplo. Tendo a mesma ideia e utilizando pontos de cortes aí do interesse, né, de interesse. Bom, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.